vídeo sobre a eleição nos Estados Unidos. Eu vou repetir um vídeo que eu fiz no passado, há aproximadamente 4 anos atrás, quando o Biden ganhou do Trump a eleição, que se chama Republicanos versus Democratas. É o vídeo 67, certo? Olha a coincidência, 67, para quem conhece numerologia, é 13, 6 mais 7, 13, que é o número das 13 colônias, que em certo sentido falou dos Estados Unidos, da essência dos Estados Unidos. Mas eu tinha tirado esse vídeo do ar. Esse vídeo 67 eu tinha tirado, era o único vídeo que, se vocês olhassem desde o início, ele não aparecia. Eu coloquei ele de novo no ar, inclusive eu botei agora o link aqui nos comentários. Quem quiser ver o vídeo, né, ou quem já viu, ver de novo, é um vídeo de 3 anos e meio atrás. Por que eu tirei ele do ar? Porque ele tem um erro, que demonstra que eu não conheço direito a história dos Estados Unidos. Eu conheço en passant a história dos Estados Unidos, e eu fui no embalo e eu disse uma coisa que não é verdadeira, que os democratas sempre foram ligados mais ao norte industrial e os republicanos sempre foram mais ligados ao sul, que é ligado à terra, que tem aquele temperamento mais medieval, temperamento mais da terra, que hoje é assim, mas no início era o contrário, Então eu disse, vamos ver o que eu vou fazer com esse vídeo, porque é um erro muito crasso aí, né? Bom, esse canal, pessoal, se preocupa não tanto com o acidente, como diria Aristóteles, mas com a essência. Eu procuro captar a essência. Ele não é um canal de história, é um canal de filosofia. Então, o detalhezinho, ele não interessa muito às vezes, mas nesse caso não é tão detalhezinho, é um detalhezão. Então, eu resolvi fazer o vídeo de agora como uma errata, né? Com uma correção daquele erro, mas também comentando agora a retirada do Biden da candidatura, o que significa isso, a essência desse negócio, vocês entendem? Não é o acidente, porque eu nem vi direito a notícia. Eu só acompanhei essa história, sai, não sai, sai, não sai, até que ele decidiu sair, certo? Então, em primeiro lugar, por que eu me enganei? Por que eu me enganei? Porque quando tu faz ciência, ou quando tu faz filosofia criativa, certo? Tu tem que ter uma hipótese. A hipótese parte daquilo que tu vê e infere o resto. É diferente de ser um professor de história, que ele tem a obrigação de passar o que realmente aconteceu. Então, dentro daquela visão, o Sul é republicano, mais conservador, certo? E o Norte é industrial. Só que, na verdade, quando os Estados Unidos começou, no passado, os republicanos estavam mais ligados ao norte e os democratas mais ao sul. Por quê, pessoal? Por quê? Porque o democrata, como eu falo naquele vídeo, o democrata, ele é mais a democracia ateniense, a democracia, o democratismo, aquela história assim de estar ligado sempre à opinião de todo mundo. E naquele momento histórico, a maioria dos Estados Unidos concordava com o sul escravista. Vocês me entendem? A maioria do povo. Então, era mais a elite industrial que tinha essa visão burguesa do negócio. A maioria ainda concordava com a escravidão. E foi uma elite que foi mudando isso. Então os democratas estavam mais ligados com a opinião da maioria. Sabe como é que é o democrata? Ele é mais rede social. Aí entra por que eles mudaram o Biden agora. Vocês entenderam? Aliás, o Biden entrou de candidato na eleição passada porque o candidato a presidente, né, o Bernie, né, como é que era o nome dele, não lembro agora, comunista, ele era o favorito. Mas depois, durante a campanha, eu não sei exatamente quando, ele começou a perder, e os democratas viram que ele iria perder. Então eles substituíram o candidato comunista pelo Biden, que é um cara de esquerda. Inclusive, esses tempos o Lula falou, olha, o pessoal aqui dos sindicatos aqui dos Estados Unidos, que eu me dou bem, fala muito bem do Biden, enfim, né?
e ele tem ideias mais progressistas. Mas os democratas são assim, eles são mais Maria vai com as outras, ou seja, eles mudam mais de opinião. Então eles foram indo do sul, que o pensamento da maioria daquele tempo era sul, e foram indo para o norte, que o pensamento da maioria virou mais burguês. E o rural passou a ser uma minoria nos Estados Unidos, até porque perderam a guerra de secessão. Então, a burguesia, ela, como eu já disse naquele vídeo, a burguesia começou a extrair todo o excedente, né, da produção e deixar com o rural só o suficiente para ele produzir, e emprestou para o rural o progresso que a burguesia conseguiu com a Revolução Verde, com a mecanização da lavoura, essas coisas, certo? Por isso que os Estados Unidos se tornou a cabeça desse bicho que se chama Ocidente. Por quê? Porque ele tinha definitivamente domado o lado rural. Ao contrário da Inglaterra. A Inglaterra fez um governo que tinha uma certa igualdade entre a burguesia e o campo, certo? Então ela não era tão eficiente quanto os Estados Unidos pôde ser, porque ele dominou definitivamente esse lado rural, que não é muito produtivo. Esse mundo antigo ligado à terra, ele não é muito produtivo. O mundo ligado à burguesia e ao proletariado é mais produtivo e vai mais fundo na dominação do mundo. Vocês entendem? E os democratas foram atrás da maioria e aí ficaram mais no norte. E os republicanos, o que são? Aquele lado mais que não concorda com esse governo do populacho, república, tem instituições. Então, naturalmente, ele foi para o lado mais conservador, que é o sul. Certo, pessoal? Então, entendido esse meu erro, esse assunto também nos permite olhar para a questão da guerra na Ucrânia. Nos permite compreender o Putin, compreender no sentido extramoral. Né? Por quê, pessoal? Porque, veja, esses dois lados, o lado progressista, que nos Estados Unidos é representado pelos democratas, que é muito aquela visão assim, da maioria, do populacho, do ponto de vista do mundo antigo, certo? Ele tem razão em muita coisa, nos direitos individuais, numa sociedade né, que leve mais em conta a opinião da maioria, do identitarismo agora, do direito das minorias, do direito dos pretos, dos homossexuais, das mulheres. Ele é muito mais avançado. Mas o mundo conservador ligado à terra também tem a sua razão. Também tem a sua razão, não é, pessoal? Porque, veja, muita da crítica que o mundo conservador, que está mais lá no Oriente, que é a China, que é a Rússia, fazem ao Ocidente, eles têm razão. Eles têm razão. Por exemplo, essa liberdade exagerada cria milhares, milhões de pessoas que depois têm problemas na vida, porque a educação exige uma moldagem do adulto, certo? Não é deixar livre para detonar a sua própria potencialidade. Vocês me entendem? Então é preciso sim um certo comando do adulto, precisa mais de adultice, certo? Por exemplo, o Jinping, quando invadiram o Capitólio, dizia para as pessoas: olhem, vocês querem isso para nós aqui na China? Essa bagunça das pessoas invadindo? Porque do ponto de vista do pessoal lá mais conservador, a democracia é uma bagunça. Eles mesmo querem um comando, né, de cima, que em última instância vem de onde? Do céu. Vem do céu. Aquele regime, se ele é bom para mim, cidadão, é porque ele é abençoado pelo céu. Lá na China, no fundo ainda é assim. Na essência. E na Rússia também é assim, só que é a religião cristã. Né? Então existe uma ligação lá do Putin com o cara lá, chefe da igreja russa ortodoxa, porque vem tudo com a bênção de Deus. Então, esse mundo mais conservador, ele tem a sua razão. Então, quando o Putin reage contra esse avanço do Ocidente, que ele diz que tem sobre a Rússia, ameaçando a Rússia, ele tem a sua razão. Então, por que eu não concordo com o Putin?
Por que que eu não passo a mão na cabeça do Putin? Por que que eu discordo da esquerda que apoia o Putin? Por quê? Porque a maneira de defender esses valores mais conservadores não é invadindo um país, não é invadindo a Ucrânia. Vocês me entendem? Não tem justificativa nenhuma para ele ter feito isso. Por que que ele fez isso? Porque ele está preocupado com o nome dele, com o nome que ele vai ficar na história. Ele está preocupado com o poder pessoal dele. Ele não está preocupado com a Rússia como um todo. Porque um comandante, um dirigente russo podia perfeitamente defender os valores tradicionais russos, mas dar espaço para os russos que também querem os valores ocidentais. Só que ele não tem essa capacidade. Então ele combate matando e agora invadindo um outro país. E se fosse só isso, ok. Mas aí o que mais eu não concordo é com parte da esquerda, até eu diria a parte majoritária da esquerda brasileira, apoiando o Putin, quando na verdade nós brasileiros nunca aceitaríamos um governo como o Putin aqui no Brasil. Então como que a gente apoia para os outros aquilo que a gente não aceita aqui? Um governo sem liberdade, um governo sem opção, um governo que não tem uma verdadeira democracia, não é do nosso temperamento. Tanto que a gente teve aqui uma ditadura militar durante algumas décadas, que se tu olhar os progressos econômicos que teve, até se justificaria. Teve grandes progressos econômicos, a gente não pode tapar simplesmente os olhos para isso. Deu uma organizada, o Brasil avançou, cresceu um monte, e o que que o povo disse quando teve a primeira eleição? Não, nós não queremos. Nós não queremos. Por quê? Porque o brasileiro quer liberdade. O brasileiro não quer que tenha um chefe aí mandando no que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então como que a gente pode apoiar um cara que reprime as minorias, que reprime e agora invadir um outro país porque não aceita que o outro país caminhe para o lado dos valores ocidentais de liberdade? Então eu acho que isso é um completo erro, tá, pessoal? Dito isso, então eu conserto o erro, o equívoco lá sobre a questão dos democratas e dos republicanos e ao mesmo tempo eu fiz uma análise do que levou à substituição do Biden, que eu particularmente não concordo. Eu acho que o Partido Democrata não devia ter substituído o Biden porque é contra aquilo que o próprio Partido Republicano defende, que é porque o cara é velho, porque o cara tem alguma deficiência, aí tu vai tirar a ele, porque ele vai perder a eleição? Não, tenha mais autenticidade. Vai até o fim naquilo que tu acredita, no direito de todos, inclusive dos velhos, porque o Biden é um cara que ainda pode muito tempo contribuir, poderia contribuir, porque ele é lúcido, porque ele é bem posicionado e afinal um presidente dos Estados Unidos não governa sozinho. O presidente, na verdade, é mais um, porque lá tem a sociedade, tem a mídia, tem o Deep State, certo? Então o presidente é só mais um. Ele poderia ter ido até o fim, até porque tem também a vice, a Kamala Harris, que poderia já entrar ajudando o Biden. Então eu acho que não foi uma decisão correta. Mas enfim, agora aguardemos os acontecimentos. Eu estou com a Kamala Harris, né? Kamala Harris, é assim que se fala? Kamala Harris, estou com ela, né? E vamos à luta. A gente não pode fazer nada a não ser torcer, né, pessoal? Mas vamos torcer. Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.